Olá, eu sou o professor Edi César, sou professor de Direito da Faculdade Serra do Carmo, aqui na gloriosa cidade de Palmas Tocantins. Também sou especialista em gestão pública e mestre em gestão de políticas públicas pela Universidade Federal do Tocantins. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante para a nossa população e a sua construção, que é o que? A saúde pública no Brasil. Como é que se deu a formação da saúde pública no Brasil? Como é que foi o processo de colonização e como chegamos agora, de acordo com o nosso artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece que nós temos, enquanto nação, um sistema universal de saúde pública que deve atender diariamente 209 milhões de habitantes. Então vamos lá para a aula histórica, aula sobre direito e a aula sobre a administração da saúde pública no Brasil. Vamos lá? Em sua origem histórica, em sua formação nacional, o Brasil ele é colonizado por povos portugueses, ali ligados à Europa. Por volta de 1500, eles adentram o território nacional com a ideia de buscar insumos com material de venda de volta para o processo europeu, e com eles, desembarcando junto com essa população vinda da Europa, vieram também diversos tipos de doença que assolaram o território nacional e que assolaram as comunidades tradicionais que aqui estavam, né? Lembrando que são as comunidades silvícolas, as comunidades indígenas, né? As comunidades tradicionais do país que vieram, que sofreram com a vinda desses povos, né? Da forma que foi dada a colonização. Vamos imaginar esses povos tradicionais que viviam aqui durante séculos e aí não tinham de forma nenhuma imunidades para o tipo de doença que foram desenvolvidas durante milênios na Europa e têm que conviver e tiveram que sobreviver com tudo isso que aconteceu, né? Nós temos surtos diversos de doença já datados ali do final do século XVI e que vieram a reduzir de uma forma profunda a população indígena local, né? Tivemos mortes de milhares e alguns historiadores dizem que até milhões de mortes no Brasil, dentro das comunidades tradicionais, com doenças que aqui foram trazidas por esses povos. Obviamente que não era uma guerra química, não era uma coisa nesse sentido, mas involuntariamente ou voluntariamente aconteceu essa situação da exposição da população local tradicional a esse tipo de doença, né? Então o Brasil ele passa por grandes ciclos históricos de formação, esses ciclos históricos econômicos, né, que o Brasil passa pelo ciclo do gado, o ciclo do ouro, o ciclo da extração da madeira, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da borracha. O Brasil passa por grandes ciclos econômicos e todos esses ciclos econômicos que o país ele atravessa, ele assimila enquanto macroeconomia, também é acompanhado em todos esses momentos por ciclos epidemiológicos, né? De acordo com o tipo de colonização e o tipo de povo que vinha fazer esse desenvolvimento, entre aspas, econômico nacional, né? Aí nós tivemos um país que foi assolado por doenças como febre amarela, malária, varíola, sífilis. Então são surtos diversos que acompanharam essa migração, né? Vamos pensar, por exemplo, ali com relação à extração da borracha na região do Acre e as doenças que vieram juntos, relativo à cólera, relativo à malária, né? Por exemplo, o ciclo da extração da cana-de-açúcar e as doenças ali ligadas àquele momento histórico. Então, nosso desenvolvimento econômico nacional também foi acompanhado pelo desenvolvimento de doenças que assolaram a população nacional em diversos momentos do país. Interessante que até a vinda de Dom João VI e a vinda da coroa portuguesa para o Brasil no início do século XIX, o Brasil não tinha nenhuma grande política nacional pública com relação a saneamento, com relação à saúde pública e com relação ao sanitarismo, né? Então o Brasil ele vivencia todos esses momentos e essas doenças sem ter uma ferramenta de controle que era dado ali. Então aconteceu da forma que foi dada, sem controle público. Acho que com a vinda da coroa, com a independência do Brasil, principalmente após a Constituição de 1824, começa-se um processo diferenciado com relação ao tratamento desse tipo de coisa, né? E desse tipo de doença. O que nós temos aqui? Nesse ciclo, nós temos momentos
fortes na história do país, que o Brasil foi assolado pela tuberculose, tivemos um outro momento profundo com relação à febre amarela, outro momento com relação à malária, né? Ao cólera também, principalmente com relação à falta de saneamento, à falta de água, de canais de água nas vilas, né? Tudo isso encontra aí o Brasil com surtos enormes de cólera, certo? Não só isso, o Brasil passa por um momento histórico e demora cerca de 80 anos o país lutando contra a febre amarela, e a febre amarela talvez seja um dos maiores maus que o Brasil tem, e passa principalmente no século XIX, e ele vai conseguir vencer, não totalmente, mas quase totalmente, a febre amarela somente no século XX. Tanto é, enquanto informação, que recentemente tivemos pequenos focos de febre amarela em São Paulo, em Minas Gerais e em outros locais do país, certo? O que levou a dúvida se realmente a febre amarela no Brasil havia sido vencida ou não, certo? Então, isso faz parte de toda a nossa formação histórica, né? Isso faz parte de toda a nossa formação enquanto povo. Talvez na América Latina, eu acho que talvez, provavelmente, né? Nenhum povo passa por tantos momentos e tantos ciclos de doenças enquanto o Brasil passa, certo? Inclusive estamos nesse momento hoje com esse problema, coronavírus, e enfim, e também vai debater também com relação a tudo que nós passamos, né? A história ela tende a se repetir, então ela se repete novamente, e um ponto interessante de lembrar, nós tivemos também os momentos com relação à propagação que eles chamavam à época da lepra, né? A lepra, que é chamada hanseníase, ela se assola no país, ela se aloja no nosso povo e ela se dissemina de uma forma muito profunda, né? Principalmente por falta de higiene, por falta de saneamento, por falta de tratamento, por falta de saúde pública, certo? E aí utilizaram-se o movimento do isolamento dessas pessoas acometidas com hanseníase, as pessoas que estavam com essa doença, e aí elas eram isoladas, né? E esses isolamentos eram exatamente para não propagar ainda mais a doença, enquanto visão da época de saída para um problema que não é nem próximo disso enquanto solução, né? Mas foi uma forma que o Brasil trouxe, né? E foi usual durante muito tempo, e até hoje o preconceito com a hanseníase é tão profundo que as pessoas costumam se afastar, né, de quem tem hanseníase e utilizar a fala, né, preconceituosa, chamando isso de lepra, perfeito? Um movimento nacional que vem trazido nessa relação entre coroa e igreja católica foi a criação das Santas Casas da Misericórdia, né? As Santas Casas, elas foram o primeiro modelo de saúde pública nacional em que tinha o tratamento de alguns tipos de doença e tratava-se ali algum movimento, começava-se ali nas Santas Casas alguns movimentos sanitaristas, né? Esses movimentos sanitaristas com relação a pesquisa, desenvolvimento, pensar como cuidar e como tratar essas doenças que assolam o Brasil, né? Então o modelo das Santas Casas de Misericórdia, ela era um modelo pequeno, era pontual, era colocado em alguns locais do país, ele não atendia o povo nacional como um todo, né? Mas nas grandes cidades e ali em vilas ligadas a locais que tinham mais acúmulo econômico, de acordo com os próprios ciclos econômicos, né? O ciclo do ouro, e aí em Minas Gerais, enfim, essas Santas Casas de Misericórdia, elas tiveram esse papel, né? Elas de tentar combater algumas endemias nacionais e tentar reduzir um pouco do sofrimento que o nosso povo passa durante algum tempo, né? Obviamente que não é um modelo de saúde pública, mas é o primeiro fator histórico nacional de aplicabilidade da saúde pública, certo? E aí são as Santas Casas da Misericórdia. De lá para cá, o Brasil ele vem combatendo essas doenças, né? A sífilis, a varíola, a tuberculose, a febre amarela, a malária, enfim, todas essas doenças que tinham aqui jogadas no país, e cria-se na Velha República o Movimento Nacional Sanitarista, né? O Movimento Nacional Sanitarista era uma concepção de alguns pesquisadores nacionais, muitos deles estudaram fora do país, outros já formados nas primeiras universidades aqui na área de saúde pública no Brasil, certo? Essa ideia aí com relação a esse movimento sanitarista
ela vai se desenvolver de uma forma muito forte lá na Velha República, após a proclamação da República Brasileira, né? Após Marechal Deodoro, e aí vai se desenvolvendo enquanto política pública, principalmente ali na capital federal, e a capital federal à época era o estado do Rio de Janeiro, né? Era o Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara, a capital federal, certo? Então, a partir dali, começa-se o movimento sanitarista nacional. Tem dois nomes aí importantes, aí que nós vamos falar um pouco sobre eles, Oswaldo Cruz, né? E o Carlos Chagas, duas figuras aí importantes para a história do país, importantes para essa tradição nacional e a referência brasileira. O Brasil hoje é a referência internacional com relação a combate, a fabricação de vacinas, a pesquisa com relação a tudo isso, vai partir desse grande movimento sanitarista de cuidado, né? Tem-se dados e falas com relação, por exemplo, à gripe espanhola no Brasil, ali perto do momento da Primeira Guerra Mundial, até os anos 20 ali, certo? E o Brasil tem uma parcela grande da população nacional que sofre e uma grande quantidade de mortes com relação à gripe espanhola. Resultado disso, inclusive, o resultado disso foi o desembocar da queda de um presidente da República, né? Então o Brasil passa por esses momentos ali até com a gripe espanhola. O país, por ser um país que recebeu imigrantes, né, após a abolição da escravatura, o Brasil recebe imigrantes oriundos da Itália, oriundos da França, imigrantes oriundos da Alemanha, Polônia, enfim, uma série de povos. Isso coincide com a Primeira Guerra Mundial e coincide também com a expansão da gripe espanhola, a influenza, no mundo todo, e aí, portanto, o Brasil não tinha como fugir disso. Vamos imaginar esses navios enormes de imigrantes que vieram para cá para trazer trabalho, para ajudar a construir o país, para desenvolver a mão de obra necessária para o país, né, junto à população local, e vindo com eles a gripe espanhola, a influenza. Então, o Brasil tem por tudo isso. Isso acelera uma série de movimentos no país, né? Eu vou voltar um pouco aqui no passado, e aí o que nós temos aqui? A ideia da criação do Instituto Soroterápico de Manguinhos, né? O que é o Instituto Soroterápico de Manguinhos? Nós vamos conhecer esse instituto como Instituto Oswaldo Cruz. O Instituto Oswaldo Cruz, ele é resultado do trabalho do sanitarista Oswaldo Cruz, com relação à importância de combater as grandes endemias nacionais. Esse Instituto Oswaldo Cruz, ele surge para juntar conhecimento e ampliar a pesquisa, recebendo insumos nacionais, insumos públicos, insumos inclusive privados, em certa parte, né? Mas insumos em essência público, para pensar vacinas, pensar campanhas, pensar redução dos malefícios que as endemias e as doenças chegaram no país, certo? Então, o trabalho de Oswaldo Cruz, o trabalho do Instituto Oswaldo Cruz foi fundamental para o Brasil, inclusive na finalização dos trabalhos com relação à febre amarela no país, certo? Tanto é assim que vai nascer lá no ano de 1923, enquanto resultado dos movimentos sanitaristas e o resultado ali dos direitos chamados direitos de segunda dimensão ou segunda geração, são aqueles direitos sociais, vai nascer aqui no Brasil através da lei Eloy Chaves, os primeiros institutos previdenciários. Eles vão ligar a ideia da previdência enquanto qualidade de vida, desenvolvimento econômico, e isso também ajuda no combate a doenças, né? Um povo rico, um povo que tem conhecimento, um povo que tem desenvolvimento econômico, que tem os seus idosos cuidados pelas relações estatais, é um povo que tem uma taxa de natalidade, uma taxa de mortalidade menor e uma expectativa de vida maior. Então nós temos aí, nesses momentos aí da Velha República, dois grandes momentos, né? Primeiro é a criação do Instituto Oswaldo Cruz, o trabalho de Oswaldo Cruz, depois a lei Eloy Chaves, né? Em 23, nos anos 20, para criar os institutos previdenciários, e eles também vão, em algum momento histórico, esses institutos previdenciários, eles vão ser importantes também no desenvolvimento da saúde pública nacional, perfeito? Eu quero falar aqui sobre um momento histórico nacional que eu estou trazendo aqui para nós, né? Esse momento histórico nacional é chamado a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina, ele vai acontecer no início do século XX, né? A Revolta da Vacina, ela é um resultado do trabalho desenvolvido ali por Oswaldo Cruz e pelo movimento sanitarista,
O movimento sanitarista no início do século XX no Brasil, ele é mais forte, ele é mais radical, ele acha que tem, ele acredita que tem, enquanto apontar saídas para o país, o movimento sanitarista, a saída seria um processo de melhoria no saneamento básico, melhoria com relação à tecnologia de vacinação, a obrigatoriedade da vacinação, né, e o desenvolvimento de vacinas. Então, o que acontece ali por volta de 1905, o que acontece no Rio de Janeiro? O Instituto, juntamente com Oswaldo e juntamente com o presidente da República e, enfim, a equipe toda sanitarista, define que o Rio de Janeiro e o Brasil têm que passar por uma campanha nacional de vacinação. Essa campanha nacional de vacinação, ela não foi aceita pela população. A população negou a vacinação, acreditava que aquele procedimento não era solução para as coisas, eles não acreditavam que o poder público podia fazer alguma coisa nesse sentido. Eles se negam a ser vacinados. Então o movimento ele se radicaliza e leva a vacinação à força nas casas das pessoas, batendo na porta, abrindo uma porta e vacinando as pessoas. Obrigatório, pegando as crianças, vacinando com a força, vacinando as pessoas, enfim. O que acontece? As pessoas não gostam disso, as pessoas negam vacinação. Olha só como é que a negativa, esse movimento de negação à vacina que tem hoje no Brasil e no mundo, colide ali em 1905 com uma revolta popular contra o poder público, porque as pessoas não queriam ser vacinadas. Então, a chamada revolta da vacina foi um movimento, né, um movimento popular ligado à parte mais periférica, mais distante do centro da cidade, certo? Que se negava a ser vacinada e foi tomar os equipamentos de vacina, foi lá fechar suas casas, foi lá enfrentar a polícia, enfrentar o movimento sanitarista. Então fez o que fez, né, por negar a importância da vacinação. Depois disso, as táticas e técnicas com relação às campanhas mudaram, e as campanhas elas voltaram um pouco mais no processo de conscientização, né? Quem é mais velho vai lembrar, por exemplo, quando tinha no país ali o Zé Gotinha, né, que é aquela figura, aquele bonequinho, né, que convencia as crianças a ser vacinada, né? Da gotinha, enfim, né? Muitas vezes as crianças iam para vacinar na gotinha, abria a boca e levava uma agulhada no braço, né? O Zé Gotinha foi também esse movimento sanitarista, mas na ótica da conscientização, certo? De informar o povo da importância que é a vacinação e a importância que é a saúde pública, né? Então foi uma estratégia diferente para evitar aqui, né, a revolta da vacina. Retiramos aqui do jornal essa charge de como é que se deu, né? Tá lá os sanitaristas de um lado, tá ali a revolta popular e alguns burgueses do outro, e aí todo esse conflito aí que se deu na revolta da vacina. Depois da revolta da vacina, nós temos um momento importante para o Brasil, e aí o Brasil passa por uma crise nacional com relação à doença de Chagas, né? O barbeiro é o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é uma doença ligada ao inseto barbeiro, né? E aí ele se aloja no país, ele é profundamente mortal, né? Um vírus mortal com relação a doenças cardíacas, enfim, uma série de doenças ali que o Brasil passa, mas essa especificamente houve um trabalho maior dos sanitaristas, aí vai nascer uma figura nacional que vai desenvolver, aí vai pesquisar, vai propor saídas para a crise nacional do barbeiro, né? A crise nacional da doença de Chagas, que é o Carlos Chagas. O Carlos Chagas ele vai assumir lá nos anos 20 o Departamento Nacional de Saúde. O Departamento Nacional de Saúde ele vai ter o papel de buscar políticas públicas de integração na saúde pública. O Carlos Chagas vai liderar esse departamento, certo? Para buscar esse tipo de saída. Então ele vira enquanto referência nacional, assim como Oswaldo Cruz virou referência nacional um pouco antes ali, né? cerca de 10 anos antes, entendeu? Então tá aí a ideia ali do Carlos Chagas enquanto figura nacional, enquanto momento sanitarista brasileiro. Nós temos ali o fim da velha república, ela vai se dar através de um golpe nos anos 30, e aí quando surge uma figura lá do Rio Grande do Sul, que perde a eleição para um paulista chamado Júlio Prestes, uma eleição
provavelmente fraudada, enfim, mas não vamos debater esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Ele assume a presidência do Brasil e ele traz uma série de modelos, e ele modifica a situação do país, né? Até 29, o Brasil passa, e o Brasil sofre muito com a crise de 29 e da queda das bolsas de Nova York, né? Um grande boom econômico, uma grande explosão econômica americana, e que reduz o PIB nacional. O Getúlio Vargas, ele entende esse movimento e propõe saídas para o país. Ele começa a aumentar a tributação, cobrança de tributação, ele começa a aumentar o tamanho do Estado, né? Nesse momento ele vai criar, pela primeira vez na história do Brasil, o Ministério da Saúde e Educação. Ele vai criar um Ministério unido entre saúde e educação, né? Esse Ministério da Saúde e Educação, ele vai tentar discutir a universidade, discutir o ensino básico, mas também os hospitais universitários, a criação de universidades ligadas à área de saúde, os departamentos nacionais de saúde, os departamentos de área na área de saúde, né? Então ele vai pensar políticas públicas para a nação, já levando para fora do Rio de Janeiro. Então, esses anos 30, que acaba a Velha República, a política do café com leite, Getúlio Vargas traz aí uma série de inovações com relação à saúde, não só com relação à saúde. Ele unifica os sistemas previdenciários, né? A gente tinha lá o Instituto Previdenciário dos Ferroviários, o Instituto Previdenciário dos Carteiros, do Correio, dos militares, dos funcionários do banco. Ele vai unificando esses institutos e vai levando a ideia da importância da previdência social, do direito da aposentadoria, do auxílio-doença, né, para o país. E aí o Getúlio tem essa ideia aí em duas coisas, né? Primeiro, na criação do Ministério da Saúde e Educação, primeiro, e depois nessa unificação e na criação de diversos institutos, né, previdenciários aí, nesse desenvolvimento nacional, nesse ramo aí que nós vamos chamar aí de Seguridade Social, né? Só lembrando, a Seguridade Social do Brasil é um tripé, né? Tá na Constituição, a saúde, a educação e a saúde, a previdência, né? E a assistência social. E esse trabalho vai nascer lá, de fato mesmo, assim, de uma forma mais profunda, com Getúlio Vargas e o seu populismo, né? Tá aqui a foto de Getúlio Vargas na entrega, na criação do primeiro Ministério da Educação e Saúde. Lá ele vai lá cortar a fita, né? O que ele traz ali enquanto modelo, o Getúlio Vargas traz pra gente. Ele vai trabalhar com a ideia de hospitais beneficentes e filantrópicos, isso que ainda existe no país, aí, diversos hospitais beneficentes e filantrópicos, né? Então ele vai trazer essa ideia de investimento público, investimento privado, campanhas de doação, enfim, trabalhar num regime de isenção tributária para essas instituições de saúde, né, para tentar levar a saúde pública e a saúde como um todo para mais lugares do território nacional, além ali do território da Guanabara, que era a capital federal, que era o Distrito Federal até o ano de 1959. Né? Ele vai trabalhar com a ideia de uma medicina mais liberal, liberando laboratórios, criação de hospitais privados, né? Então já vai trabalhar em outra área, já dialogando com a elite econômica paulista, dialogando com a elite econômica carioca, né? Então é importante esse movimento dele com relação, de um lado, a ampliação da área protetiva da saúde pública, e de outro ele trabalha ali com a área da medicina liberal, com relação à criação de hospitais privados, clínicas, enfim, né? Então ele tem esse papel aí, e é mais ou menos da ideia que o Brasil tem hoje, né? A forma que o Brasil tem muito hoje, né? E aí é criada ali no movimento é criada aqui a ideia do movimento sanitarista campanharista, né? Campanhista, desculpa, que é a ideia? Que é aí fazer grandes campanhas nacionais, né? E aí muito ligada à figura populista de Getúlio Vargas, ele gostava muito da sua imagem rodando nas escolas, enfim, né? Então criado o Serviço Nacional de Febre Amarela, o Serviço Nacional de Malária, criado a Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública. Então é criado uma série de entidades aí para trabalhar diretamente na área de saúde pública no Brasil. Então o Getúlio tem esse papel importante, sim, né? Ele vai até 45, a Segunda Guerra Mundial, ele vai andando, né? A guerra acaba, o Getúlio, depois da guerra, ele sai, depois ele retorna dito nos braços do povo, porque ele é eleito, né? Ele é eleito no voto popular, apesar de 60% da população nacional na época não tinha título de eleitor porque era analfabeta, e o analfabeto não era permitido o direito ao voto, né?
então aí ele teve dificuldade nesse processo eleitoral, mas enfim, ele sai vitorioso na eleição, né? E aí, posteriormente, ali nos anos 50, pré-suicídio, né, é criado lá o Ministério da Saúde, é separado o Ministério da Saúde para o Ministério da Educação, e aí começa esse modelo que nós temos hoje, né? Você tem lá o Ministério da Saúde, fazendo o papel da saúde pública nacional, desenvolvimento de pesquisa, financiamento, projetos, enfim, né? Todos os papéis e o papel do Ministério da Educação lá na sua função, né? A gente tem ali nos anos 50 a divisão do movimento nacional sanitarista, uma divisão mais básica aí, entre o movimento sanitarista campanhista, né, de fazer campanhas de conscientização, de fazer campanhas nacionais, de fazer campanhas nacionais de vacinação, até mais obrigatória quando o povo não quisesse, né, enquanto saída para a saúde pública nacional. E tem também ali o movimento sanitarista, desenvolvimentista, já pensando o país enquanto desenvolvimento, né? O que é essa ideia ali, Darcy e outros pensadores iam trazer para a gente, né? Caio Prado Júnior, enfim, tem uma série de pensadores aí desenvolvimentistas nacionais, casado com a ideia do sanitarismo, que assim, olha, é o seguinte, a saúde pública no país tem que haver um investimento, mas nós temos que desenvolver a relação econômica do povo, nós temos que ascender economicamente a população, a gente tem que desenvolver a nação e aí melhorar com relação à estrutura de saneamento, a estrutura do poder público e tudo mais, né? Então ele vai trazer essa ideia aí desse sanitarismo desenvolvimentista ligado à saúde, mas também pensando nas relações econômicas no Brasil, perfeito? Vamos evoluir, a gente passa por um golpe militar nos anos 60, um golpe de 64, né? O golpe militar teve o seu impacto em vidas humanas, o impacto em liberdade do povo nacional. Vamos debater esse impacto, né? Eu quero falar um pouco sobre o que eles trazem de inovação. Em 66 é criado o Instituto Nacional de Previdência e Assistência, né? É chamado em INPS. O INPS, esse Instituto Nacional, ele vai congregar toda a classe trabalhadora que tinha carteira assinada, né? E eles iam ter direito de contribuir, pagar o INPS para poder chegar em determinada idade, né? 60 anos, 55, 50, dependendo do tipo de categoria, o gênero, enfim, devia variar bastante. E essas pessoas ali têm o direito à sua aposentadoria, né, de acordo com o Instituto Nacional, ele vira um instituto público, né, ele traz a ideia, já a Constituição de 46 já tinha isso, né, mas ele traz a ideia aqui, né, de unificação e de obrigatoriedade de contribuição para a Previdência, né. E o que acontece? O governo, ele casa essa ideia da Previdência com a saúde pública. Os institutos de Previdência, eles começam a caminhar juntos com os institutos de saúde, e aí o trabalhador que tinha carteira, ele tinha direito ao acesso ali à saúde pública. Nos anos 70, a gente tem a criação dos institutos rurais, né, do Fundo Rural, né? Você tem a criação do Fundo Rural, que é para trabalhar com relação ao Fundo Nacional de Previdência, a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Eles compreendem que os trabalhadores rurais não podem contribuir mensalmente, até pelas distâncias, as relações econômicas e tal, e eles vão apontar saídas. Então você tem dois grandes institutos aí, o MPS e aí você tem o Fundo Rural, né? Então eles vão caminhando juntos, e aí até no final ali dos anos 70, você tem a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência, aí unifica todo mundo, o INAMPS, o INPS, aí cria a DataPrev, o DataPrev vai ter esse trabalho de cadastrar, de criar tecnologia para ter dados de quem estava no sistema, mas nesse momento histórico do Brasil, o acesso à saúde pública, tá? Até 88, o acesso à saúde pública no país era dado de que forma? Era dado para o trabalhador, trabalhadora, contribuinte de carteira assinada, que estavam nos institutos, né? O INAMPS, o INPS, o Fundo Rural, aí eu tinha ali essa construção, perfeito? O Brasil também passa por diversas crises epidemiológicas nacionais nesse período. O Brasil sempre passa por diversas crises epidemiológicas em toda a sua história do país, né? História do país posterior à colonização, perfeito? O Instituto Nacional de Assistência Médica e da Previdência, o INAMPS, né, é unificado ali nos anos 70, no final dos anos 70. O INAMPS, ele vai prestar saúde pública e previdência ao mesmo tempo, então é uma coisa enorme, é um enorme instituto, né?
nos anos 70, vai começar o Programa Nacional de Ações Integradas à Saúde. Esse Programa Nacional de Ações Integradas à Saúde, também resultado do movimento sanitarista, resultado do que nós passamos aí historicamente, tá? Esse movimento aí, esse programa, para pensar campanha nacional de vacinação, para pensar sistema de prevenção, para buscar modelos internacionais, enfim, ele tem o seu papel importante na história do país. Perfeito? Nós temos aí em 88, mas antes de 88 tem a Conferência Nacional de Saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela reúne profissionais de saúde do país inteiro. Ela faz um texto base dizendo da importância da criação de um sistema unificado de saúde, da importância da universalização da saúde, da importância da vacinação, da importância de um sistema tripartite de saúde pública que dialogue ali com os entes federativos, estados, União e municípios, né? Então ele vai propor uma série de coisas. E o que acontece? O poder constituinte originário, que é o poder constituinte nascido na Assembleia Nacional Constituinte, que vai criar a Constituição e vai entregar o texto da Constituição de 88, esse movimento constituinte, ele vai pegar o trabalho ali da Conferência Nacional de Saúde e vai pontuar e vai trazer para a Constituição Federal e vai nascer o famoso artigo 196 da Constituição. E é o artigo 196 da Constituição que vem falar sobre a universalização da saúde, sobre a saúde pública, né? Isso vai nascer lá atrás, um pouco atrás, né? Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, e aí ele vai ir junto com o movimento das diretas, chegando na Constituição de 88 e trazendo para a gente a ideia aí da criação de uma saúde pública universal e um sistema de saúde pública. Tanto é que em 1990 é aprovada a Lei 8080. Guardem essa lei. A Lei 8080 é a Lei Orgânica da Saúde Pública, perfeito? Para quê? Para regulamentar a ideia do artigo 196 da Constituição. Vamos lá ler o artigo 196, vem comigo. Está aqui. Artigo 196 da Constituição. A saúde é um direito de todos. Olha a universalização da saúde. E dever do Estado. Olha onde que o Estado é dentro, dever do Estado de prestar serviços públicos e políticas públicas na área de saúde, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Tá lá, as palavras-chave estão aqui: universal, acesso, políticas sociais, dever do Estado e saúde é direito de todos. Então, a nossa Constituição estabeleceu essa ideia aí no artigo 196, que a saúde é universal, a saúde é de todos, a saúde pública é dever do Estado e função da sociedade proteger, certo? Então tá aqui, né? Qualquer debate sobre saúde pública não deve fugir à nossa Constituição, né? Vamos deixar de achismos, vamos deixar de falismos e vamos pensar aqui na nossa Constituição, né? Ainda ontem, recentemente, assim, pós-Constituição, eu tenho a criação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também no movimento sanitarista, né? Olha o resultado do movimento sanitarista, a criação da Anvisa, né? Aqui, já tinha outros modelos, mas aí a criação mesmo assim, de uma grande autarquia, enfim, né? A utilização do cartão SUS, né? O cartão SUS enquanto identificação do paciente, né? A interiorização, implementação do programa de interiorização do trabalho de saúde, levado aí a saúde para o interior. Vemos também a vinda dos médicos cubanos aí, recentemente, que foi uma vinda aí de milhares de médicos cubanos, médicos espanhóis, o sistema Mais Médicos que validou diplomas de brasileiros formados na Espanha, enfim, foi tentando a interiorização dos trabalhos de saúde, beleza? E aí, por último, é importante lembrar a relação do trabalho do Brasil na quebra das patentes internacionais dos medicamentos, o que deu a criação dos medicamentos genéricos e o que trouxe esses medicamentos genéricos ao que? A redução do valor dos medicamentos para a população e a redução do valor da produção desses medicamentos pelo Estado, né? Então é isso que temos aí
enquanto avanço, seria um problema enorme na Organização Mundial do Comércio, protestos de empresas capitalistas ligadas ao desenvolvimento de remédios e aí, cobrando a sua patente. O Brasil definiu que não ia respeitar a patente de remédio, porque a saúde é dever do Estado e é universal, então o Brasil tem que construir ferramentas para isso e achou melhor não pagar por isso, né? Aí cada um tem sua opinião, eu acho que foi correta a posição nacional. Eu estou trazendo aqui um gráfico para a gente entender mais ou menos essa ideia, né? O Brasil tem 1,8 médicos a cada 1.000 habitantes, né? Essa é a média nacional, certo? O gráfico aqui, que quanto mais verde, melhor, quanto mais verde, mais médicos nós temos por habitante. Temos aqui, por exemplo, enquanto a média nacional é 1,8, o estado de São Paulo tem 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes, perfeito? E aqui, o estado do Pará, ele tem 0,77 médicos por habitante. O estado do Tocantins, que nós vivemos, tem em torno de 1,08 médicos por habitante, cerca de 60% a menos que a média nacional. O Tocantins tem aqui, né, a nosso estado. Perdão, informação errada. Brasília, né, Brasil, Distrito Federal, tem a maior quantidade de médicos por habitante do país. Perfeito? Um detalhe. Nesse gráfico vai dizer que 700 municípios do país não tem nenhum médico, né? 0 médicos no país. Um país com 5.000 municípios, tem aí cerca de 18% dos seus municípios que não tem nenhum médico. Esse aqui é o gráfico etário, o gráfico da população nacional, né? Nós tínhamos em 1872 9,9 milhões de habitantes. Nós tivemos a Copa do Mundo em 70, que eram 90 milhões em ação, para frente Brasil, né? Dizia lá a música. Então, nos anos 70, você tinha 90 milhões de habitantes, e em 30 anos nós partimos aqui de 90 milhões para que em 2020, em 208 milhões de habitantes, está fora do gráfico, não coube, é tanto habitante que não coube na televisão, perfeito? A gente tem aqui um outro gráfico interessantíssimo, que no passado nós tínhamos o chamado pirâmide etária, né? E aí, recentemente, uma fala interessante do ex-ministro Ciro Gomes, ele dizia assim, não, o Brasil deixou de ser uma pirâmide etária e ele passa a ser um botijão etário, né? Então o Brasil era assim, a base da população era menor de 5 anos, né? Tinha uma alta quantidade de fertilidade no país com relação a filhos nascendo, enfim, né? Tinha aqui, e aí poucos idosos, né? Então isso tem se alargado agora, recentemente, nesses anos agora, na faixa do meio, entre população entre 25 e 60 anos, aí ela se alargou, fazendo um botijão mesmo etário, em vez de ser uma pirâmide etária. Então, o extrato, a forma da população, a idade, a média tem sido modificada com o tempo de uma forma assim profunda, né? Nós temos aqui também um gráfico da expectativa de vida do brasileiro ao nascer, perfeito? Nós temos a distinção ali do estado de Santa Catarina, que tem uma média de 78 anos, uma média entre homens e mulheres. Lembrando que as mulheres têm uma expectativa de vida de cerca de 4 anos a mais que os homens, tá? E o estado do Maranhão, com a menor média nacional, com 70 anos. Então, só por você nascer no estado de Santa Catarina, você vai virar, em média, 8 anos a mais, né? Virar em torno de 10% a mais do que quem nasceu no estado do Maranhão. E aí vai dizer um pouco sobre as desigualdades regionais que o Brasil tem, perfeito? Temos um outro gráfico interessante aqui, certo? E esse gráfico aqui, ele vai falar sobre a expectativa de vida do brasileiro. Vamos aqui nos anos 50, o Brasil tinha uma expectativa de vida de 50 anos, né? Então nós aumentamos a expectativa de vida do Brasil dos anos 50 até agora, recentemente, em cerca aí de 30 anos, perfeito? Outro gráfico interessante com relação aos gastos públicos com saúde pública, tá? Esse gráfico eu peguei no Tesouro Nacional. Nós tínhamos no ano 2007, o Brasil gastava 44 bilhões de reais com saúde pelo sistema, vindo lá dos cofres da União, né? Esse gráfico, ele é o vermelho, acompanhando. Em 2015 nós temos 100 bilhões, hoje está em torno de 120 bilhões de reais. Esse gráfico azul é como é que seria a regra Temer, que é a regra da PEC dos gastos públicos, aplicada em 2007 com relação à saúde pública, se estivesse valendo no tempo, né? Então, se ela fosse aplicada a regra da PEC, da emenda à Constituição sobre gastos públicos em 2007,
nós teríamos em torno da metade do valor um sistema de saúde hoje, né? Então seria essa a ideia. Então, essa PEC que reduz os gastos com saúde pública tem freado os gastos públicos com saúde, né? E aí nós estamos num momento muito difícil do país em que essa questão do freamento não dá, né? Eu vou recomendar para vocês alguns artigos científicos interessantes para buscarem. O sistema de saúde, antecedentes, percursos, perspectiva e desafio, né? Tá aqui da Zenaide Neto Aguiar. O sistema de